O sinal existe para a gente olhar para onde ele aponta. E Maria sempre aponta para Jesus. Por isso, o tema da noite de hoje: a vinda de Jesus ao mundo, milagre da salvação, participação da Virgem Maria. É próprio de Deus querer contar com a participação de toda a criação. É próprio de Deus querer contar com a participação da humanidade. A criação, o rio, foi meio para trazer a imagem da mãe, para que esse gesto pudesse chamar a atenção para a presença de Deus no nosso meio. Da mesma forma, na história da encarnação, quis Deus que o seu Filho, ao vir ao mundo, viesse nascido de uma mulher. É sinal de Deus. E muitas vezes, minha gente, a dificuldade nossa para nós entendermos Deus é que nós temos olhos grandes. E quem tem olho grande quer enxergar coisa grande. E não é próprio de Deus as manifestações das coisas grandes. É próprio de Deus a manifestação na coisa pequena. Por exemplo, muitas vezes quando alguém olha para o episcopado, o bispo, aquele que acabou de ser eleito, bispo, foi promovido. Quem entende como coisa grande não entende o que é episcopado. O episcopado é para se fazer pequeno, para descer, para ser servo, para poder ser sinal daquele que se fez servo. Também na história. Olha no evangelho que nós acabamos de ouvir. Uma mulher que não tinha nenhum valor na cultura judaica. Uma jovem que não tinha valor na cultura judaica. Vai ser instrumento para que aconteça o mistério da encarnação. E nós vamos depender do sim de Maria. Imagina, o onipotente, aquele que tudo pode, nessa hora ele depende da resposta de Maria. É a dependência do amor. Deus, ele é onipotente, não como os poderosos desse mundo que saem massacrando, como vemos nas guerras. Olha ali nas guerras do Oriente Médio. O que ataca e o que responde ao ataque é próprio de Deus, próprio da força do seu amor se manifestar na impotência. Imagine, o Criador nessa hora espera a resposta da criatura, porque a força de Deus é a força do amor, e o amor só se dá na liberdade. Sem liberdade não há amor. Na liberdade Deus espera a resposta de Maria e também a resposta de José. Hoje não temos tempo para falarmos, mas a igreja precisaria ainda se aprofundar mais na resposta de José, tão radical quanto a resposta de Maria. E é bonito, minha gente, que nesse diálogo do mensageiro de Deus com Maria, ele diz: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. E é próprio dos pequenos nessa hora ficar sem entender. Se Maria fosse uma pessoa arrogante, ela já ia pensar uma coisa suntuosa. Mas ela, reconhecendo a sua pequenez, eu fico imaginando que Maria deve ter pensado: o que é que o Altíssimo, o Grande, quer com alguém tão pequeno? Mas o anjo continua a dizer: não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Sim, a graça de Deus alcançou Maria, e Maria se deixou ser alcançada pela graça de Deus. A graça de Deus, ela vem sempre ao nosso encontro. Somos nós, muitas vezes, que não deixamos que a graça nos alcance, somos nós que muitas vezes não nos abrimos. Deus sempre primeireia, como diz o Papa Francisco. E ele diz a missão, é graça. Estamos acabando o ano vocacional e nós refletimos ao longo desse ano vocacional. Vocação é graça e missão. Toda graça dada resulta numa missão. A graça nunca é para benefício próprio, é para uma missão.
Eis que você vai ficar grávida e terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. É muito interessante. Imagine, a virgem vai ficar grávida. Pela cultura judaica naquele momento, a mulher que ficasse grávida antes do casamento, o seu noivado já era uma etapa do casamento. Se o noivo denunciasse, ela seria apedrejada. Vejam que Maria não vai consultar José. O sim de Maria é o sim de Maria, e o sim de José é de José. E os dois sims se encontram no sim de Deus. E é bonito o nome do filho dessa mulher. Essa mulher se chama Maria. Uma das traduções para o nome Maria é a amada, ou aquela que ama. Então aquela que ama agora se sente amada e vai ser mãe de Jesus. Sabe o que significa o nome de Jesus? O antigo canto do Natal nós cantávamos dizia: pequenino se fez nosso irmão, Deus conosco brilhou nova luz. Quem chorou vem a ver que o menino tem razão de chamar-se Jesus. Jesus significa Deus salva. Então, portanto, por meio daqueles sinais tão frágeis, por meio daqueles canais tão frágeis, Deus quer iniciar, ou que Deus quer dar continuidade, ou quer levar ao cume, ao ápice, a história da salvação. É próprio de Deus agir assim. E Maria faz uma pergunta: como vai acontecer isso se eu não vivo com homem nenhum? A pergunta de Maria é diferente da pergunta da dúvida, mas é a pergunta do como. O que eu preciso fazer? Como vai se dar isso? O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, é obra de Deus. É obra de Deus e é resposta humana. E o grande sinal para Maria será um outro sinal frágil. A Esther, sua prima, já estava no 6º mês de gravidez. Para Deus nada é impossível. Como nós usamos essa frase, para Deus nada é impossível? Mas normalmente quando nós usamos essa frase, a gente imaginando que aquilo que a gente quer possa acontecer. Então, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas para Maria, a frase tem outro sentido. Não é para fazer a vontade de Maria, é para fazer a vontade de Deus. Aí que muitas vezes nós nos confundimos na oração. Quantas vezes a gente reza para que Deus faça a nossa vontade? É claro que a gente pode pedir uma graça, mas a oração por excelência é para que a gente aprenda a fazer a vontade de Deus, a descobrir qual é a vontade de Deus. Foi isso que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, e é isso que Jesus disse no outro: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O impossível é justamente deixar que Deus possibilite a ação salvífica acontecer. E é isso que Maria faz. Diz sim. E o sim de Maria não é um discurso, é um serviço. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A resposta de Maria, minha gente, nesse diálogo do anjo com Maria, está a estrutura de uma vocação cristã autêntica. Uma vocação cristã autêntica tem que ter esse princípio: a iniciativa é de Deus e a resposta é nossa, livre, amorosa. Assim aconteceu com Maria. Na igreja nós temos muitos métodos de oração, mas um dos métodos de oração, minha gente, é a contemplação. Existem vários modelos de contemplação, mas, por exemplo, na contemplação inaciana, Santo Inácio nos convida a entrar na cena, a entrar na cena. Por exemplo, uma pessoa que gosta de futebol, a Dulcivana, que torce pelo Flamengo, nem tudo é perfeito, fazer o quê?
Alguém que gosta de futebol, o que é que ele faz? Ele está assistindo o jogo, ele entra no jogo, ele participa, ele vibra, chora, grita. Não é verdade? Até xinga a mãe do juiz, aquela confusão toda, porque ele está no jogo. Alguém que não gosta de futebol fica intransponível como as Lusíadas de Camões. Ou também um noveleiro, uma pessoa que gosta de novela, entra na cena, dialoga com os personagens. Santo Inácio nos propõe na contemplação também isso. Ao rezar o texto, entrar na cena e participar da cena, para que de fato a gente não reze somente com a cabeça ou com a pele, mas que a gente reze com o coração. Porque, minha gente, só nos transforma aquilo que nos afeta, e só nos afeta aquilo que toca o coração. Há um texto bonito de São Bernardo de Claraval, poderíamos dizer um dos primeiros grandes teólogos da Maria Doutia, viveu ali na passagem do século XI e do século XII, que Santo Inácio, São Bernardo, aliás, ele entra na cena, ele contempla essa cena do Evangelho, e ele começa a contemplar essa cena, e vai dialogando com Maria, ele vai participando do sim de Maria. São Bernardo, dentro dessa cena do Evangelho, ele diz: ouvistes, ó Virgem, a voz do anjo. O anjo aguarda a tua resposta. Ele está dizendo para Maria: responde. Também nós, miseravelmente oprimidos por uma sentença de condenação, também nós, Senhora, esperamos a tua palavra de misericórdia. É bonito, porque a gente vai vendo a força do sim de Maria e a força da graça que nos foi dada. Diz mais à frente São Bernardo: em tuas mãos está o preço da nossa salvação. Se consentes, seremos imediatamente libertados. A tua breve resposta pode renovar-nos e restituir-nos a vida. E ele continua, ele está participando do sim de Maria. Isto te suplica, ó piedosa Virgem, o pobre Adão. Ele coloca Adão também na cena. Isto te suplicam Abraão e Davi, imploram-te todos os santos patriarcas, teus antepassados. Veja, ele vem trazer todos os personagens bíblicos, entram na cena. Todo mundo, prostrado a teus pés, espera a tua resposta. Da tua palavra depende a consolação dos infelizes, a redenção dos cativos, a libertação dos condenados, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua linguagem. Pois, pelo sim de Maria, nós acolhemos o sim de Deus, que é Jesus. Jesus é o amém de Deus. E ele vai se angustiando nessa cena, participando. Ele diz: dá depressa, ó Virgem, a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou para melhor dizer, ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra humana e concede a divina. Diz uma palavra transitória e acolhe a palavra eterna. Parece que Bernardo está ansioso, parece um povo do Senhor que é um povo bastante ansioso, e ele diz: por que demoras? Por que receias? Crê, consente e recebe. Encha-se de coragem a tua humildade e de confiança a tua modéstia. Abre, ó Virgem Santa, o coração da fé, os lábios ao consentimento, as entranhas ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações está à tua porta e te chama. Se te demoras e ele passa adiante, terás então de recomeçar dolorosamente a procurar o amado da tua alma. Levanta-te, corre, abre, levanta-te pela fé, corre pela devoção, abre pelo consentimento. Maria disse então: eis a serva do Senhor. Disse a Virgem Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. E a gente celebrar uma memória de Nossa Senhora, como a que vocês celebram aqui, Nossa Senhora da Apresentação,
é ter coragem de entrar na vida de Maria, para que com Maria nós possamos dizer sim a Deus. Como dizia São João Paulo II, Maria é uma escola, e nós precisamos ser formados na escola de Maria, no jeito de Maria, para nos tornarmos no sim de Deus. Agora, esse sim, minha gente, é dado por tantas pessoas. Papa Francisco, naquele documento sobre a santidade no mundo atual, ele nos convida a ver os santos de porta a porta, aquelas pessoas simples, que na sua simplicidade, mas na grandeza da sua fé, também como Maria, vão dizendo sim a Deus. Porque sempre Deus veio ao nosso encontro. Ele veio uma primeira vez, nós fazemos a memória do Natal, ele virá uma segunda vez na parousia, mas ele vem a cada instante, nas vindas intermediárias. Ele veio ao nosso encontro na Eucaristia. E como nós cantamos no canto, quando nós comungamos, recebemos Cristo, é para Cristo ser gerado em nós. Naquele momento que comungamos, nós nos equiparamos a Maria de uma forma diferente, mas nos equiparamos a Maria. Comungamos para gerar Cristo em nós, para sermos imagem de Cristo no mundo. Como Maria é a imagem de Cristo. A nossa devoção a Maria, porque Maria reflete Cristo. Reflete Cristo. E quantas pessoas fazem isso? Vocês conhecem aquela música clássica de Milton Nascimento e Fernando Brant, Maria, Maria? A história daquela música é muito bonita. Os dois compositores estavam preparando aquela música para um show do Grupo Corpo. E Fernando Brant contou uma história de uma mulher que ele conheceu no interior de Minas Gerais, que morava na linha do trem, uma mulher que criava seus filhos sozinhos, e que essa mulher, o empenho que ela fazia para que seus filhos tivessem uma boa educação, para que tivessem uma boa formação. Inspirado nessa história dessa mulher simples, que é a história de tantas mulheres, que é a história de tantas pessoas, Milton Nascimento e Fernando Brant compuseram aquela música. Eu fico imaginando, gente, quantas Marias existem como Maria por aí, na sua pequenez, na sua fragilidade, mas dando sim a Deus, dando sim como mãe, dando sim como esposa, dando sim como cidadã, dando sim como cristã, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. São as Marias de porta a porta. Então, celebrar Nossa Senhora na apresentação é também ser capaz de reconhecer tantas Marias que estão presentes na nossa igreja e que nos ensinam também a nos apresentar diante de Deus no seu templo e dizer: eis aqui a serva do Senhor. Por isso, aquilo que Milton Nascimento e Fernando Brant disseram para aquela senhora, nós podemos dizer para tantas Marias, mas podemos dizer para Maria de Jesus, que de fato Maria é um dom. Ela tem uma certa magia, algo que nos envolve, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece e viver e amar como qualquer outra do planeta. Maria de Nazaré e tantas mulheres. Maria é o som